Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação. Por isso, desde já eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. E hoje estamos aqui para mais uma vez fazermos o estudo da lição da escola dominical. Desta feita, vamos estudar a lição de número 11, que traz como título A Realidade Bíblica do Inferno. E para estudar conosco esta lição, estamos aqui contando mais uma vez com a participação do presbítero Luiz Carlos Oliveira. Bom, Luiz Carlos, saúde aos irmãos para logo em seguida nós passarmos ao estudo da lição. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor, dizer da minha satisfação e alegria em poder estar aqui mais uma vez contribuindo com essa aula, ajudando aos irmãos, de alguma forma cooperando e servindo, para uma lição muito boa, muito interessante, curiosa. Eu acredito que vai ser uma aula cheia de muitas perguntas e eu acredito que todos os professores estarão bem habilitados a respondê-las e a ajudar na interação com os nossos irmãos. Estou empolgado, acredito que será um tema muito bom e próximo domingo a aula vai pegar fogo. Mas, Luiz Carlos, nossa gratidão por mais uma vez você estar aqui conosco. Afinal, você faz parte da equipe do Bereano. Irmãos, lembrando que nós estamos estudando e já estamos quase encerrando, quase finalizando, né? O estudo, estamos fazendo o estudo das lições bíblicas do segundo trimestre do ano de 2024. Tema maravilhoso, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje, gente, já estamos na lição aqui de número 11, conforme já dissemos, né? E vamos tratar de um tema, assim, que muita gente não gosta, né? Que é bem pouco tratado nos púlpitos, nas pregações, mas que está contido na palavra de Deus. E, portanto, gente, é doutrina bíblica e precisa ser estudado. Eu entendo, irmão Luiz Carlos, que esta é uma lição de alerta, né? É uma lição, porque aqui nós estamos estudando sobre a carreira cristã. Aí alguém pode até pensar assim, isso não tem ligação, não tem a ver. Mas tem absoluta ligação. Quando nós começamos a estudar, a primeira lição não, mas a segunda, nós falamos da porta estreita, da porta larga, não foi? Isso. E na porta estreita e caminho estreito diz que conduz à vida eterna, e que a porta larga e o caminho largo conduzem à perdição, né? Então é preciso entender que tem ligação sim com a temática que nós estamos estudando. Aliás, nas escrituras nós lemos essa passagem em alguma de nossas aulas que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. A jornada do peregrino, ela começa exatamente no momento em que ele percebe o fardo que está em suas costas, ele percebe o peso e ele sabe que a cidade onde ele habita, né, a cidade da destruição, ela está com os dias contados. Breve chegará o dia da ruína, da prestação de contas, então ele precisa embarcar numa jornada rumo à salvação, à redenção de sua alma. E tomando como base esse pano de fundo da história de John Bunyan, né, do peregrino, nós também traçamos aqui na lição de hoje esse paralelo, né, onde o entendido, o sábio, ele descobre que esse mundo que jaz no maligno, esse mundo está preparado, né? Os céus que agora existem, como disse Pedro, né, está perfeitamente entesourados para o dia da destruição. E ele precisa se desvencilhar de todo o embaraço e seguir a sua jornada rumo ao céu. Nessa lição nós vamos estudar de maneira mais profunda, né, de maneira mais detida mesmo, no tema do inferno. É um tema muito pertinente, muito interessante. Muito bem.
Mas vamos aqui, irmão Luiz Carlos, aos preâmbulos da nossa lição, né? Título da lição já dissemos, o texto áureo está em Mateus 25 e 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmão Luiz Carlos, leia aí a verdade prática, por favor. A verdade prática nos diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em Mateus capítulo 25, versículos do 41 ao 46. Não vamos fazer a leitura, mas nós estamos aqui fazendo a citação da referência para que vocês possam acompanhar. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Por favor, irmão Luiz Carlos, leia um. Os objetivos da lição. O primeiro objetivo é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E o terceiro é compreender a doutrina bíblica do inferno. Muito bem. A palavra-chave não poderia ser outra senão inferno, não é? E assim, a gente sabe, irmão Luiz Carlos, que vivemos tempos modernos e pós-modernos, né? Em que tudo que não é empírico, em que tudo que não é comprovado cientificamente, né? Materialmente, é tido como algo, uma mitologia irreal, né? Algo, um mito, uma coisa fantasiosa. Isso. E assim é tratado. Tanto o céu, como nós já estudamos, né? Muitos não acreditam na realidade do céu e negam muitas coisas sobrenaturais, coisas realmente assim espirituais. Isso. Né? E o inferno entra também nessa categoria, né? É negado como um lugar real, embora a Bíblia retrate, né? Isso de forma clara, que existe este lugar e que ele é o destino do diabo e seus anjos, né? Isso. E também de todos aqueles que não obedecem a Deus, que não fazem a vontade de Deus. Então nós vamos fazer agora o estudo deste tema. Eu quero pedir ao irmão Luiz Carlos para fazer aí uma introdução, embora ele já tenha feito algo assim de forma abreviada, mas ele também vai agora apresentar aqui a sua introdução aos comentários que ele apresentará hoje. Ok. Meus irmãos, esse é um tema de solene importância. E é um tema, como alguns temas na Bíblia, que são negligenciados, né? Por muitas razões, esse tema tem sido abafado. De fato, eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de ouvir uma pregação sobre o tema. Eu não lembro em que eu estava atarefado com muitas coisas, mas me lembro de ter me detido para estar no culto ali e celebrando a Deus, e fomos surpreendidos com uma mensagem acerca desse tema em específico. Mas o pregador em si, irmão Josué, ele foi alvo de muitas críticas por ter pregado sobre esse tema, apresentando verdades bíblicas sobre esse tema. Ele foi alvo de muitas críticas e eu não me recordo de ter visto um pregador ser alvo de tantas críticas por pregar a Bíblia como nesse caso e nesse dia. Então, passado muito tempo, eu tive a oportunidade, agora, esse ano mesmo, há 2 meses atrás, acredito, de receber um convite para pregar em um evento de jovens, onde o tema era eternidade. Só que o tema eternidade era tratado com base em Daniel, capítulo 12, verso 2, né? E a eternidade ali falava de ambos os aspectos, né? Tanto aqueles que vão para a bem-aventurança eterna, quanto aqueles que vão para a danação eterna. Então eu tive a oportunidade, pela primeira vez na minha vida, de fato, trazer à lume essas verdades bíblicas acerca desse tema tão importante, tão relevante. Então, é um tema importante, foi irmãos. Criticado também. Rapaz, eu tive uma experiência interessante, irmão Josué, bem que o senhor mencionou. Antes de terminar a mensagem, eu não terminei fora do tempo, mas acho que 15 para as 9, eu já vi um grupo de um departamento de jovens e um grupo assim se levantar e sair, e por iniciativa do líder, né?
eu tive essa experiência de ver isso. E eu percebi o horário, vi que eu não estava ultrapassando o horário, então provavelmente, talvez não queira julgar, provavelmente não estava agradando assim, sabe? Era indigesto, né? Uhum. É um tema de fato muito delicado, irmãos, e não deve ser tratado de maneira indiferente. O cristão não deve tratar desse tema como quem tem ânsias de ver os ímpios, né, sofrerem ou coisa parecida. É um tema que deve despertar em nós o mais profundo e solene temor do nosso Deus, mas é um tema que não pode ser negligenciado. Tudo que está nas Escrituras deve ser levado em consideração. Acho que um dos meus sonhos, assim, na minha vida mesmo, é poder dizer, no final da minha jornada, o que Paulo disse aos cristãos de Éfeso, quando se despediu deles, né? Deus é minha testemunha de que em todo tempo eu não cessei de vos ensinar todos os desígnios de Deus. Então isso inclui todas as doutrinas bíblicas, ensinar a Bíblia de ponta a ponta e todas as doutrinas possíveis, ensinar à igreja. Então esse é um tema relevante, importante, mostra um aspecto da justiça de Deus que deve ser levado em consideração, levanta muitas questões cujas respostas são profundamente elucidativas e nós encontramos nas Escrituras, e eu acredito que será de muito proveito para toda a igreja. É verdade. Bom, Luiz Carlos, então nós vamos passar agora ao estudo dos pontos. O primeiro ponto é o pensamento humano a respeito do inferno. E o primeiro subponto é filósofos e teólogos de mentes cauterizadas, não é? A gente sabe que o mundo, né, assim, de um modo em geral, os sábios, segundo o mundo, os filósofos, eles não acreditam neste lugar, né, do qual a Bíblia fala. Então, como eles pensam? A pergunta é como eles pensam, né? Como pensam os filósofos e teólogos modernos e pós-modernos a respeito do inferno? E que argumentos eles usam, né, para negar a existência desse lugar? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa considerar quais são os pensamentos que existem a respeito da existência do inferno. Voltando um pouco aqui, a gente pode pensar aqui que existe, por exemplo, as teorias da reencarnação, né? Da reencarnação, uma teoria espírita, uma crença espírita, e ela crê que o indivíduo, ele, quando morre, a alma, ela não vai para um lugar de perdição, ela reencarna em uma outra vida, em uma outra época, em uma outra circunstância. E a ideia é que essas constantes encarnações levam o indivíduo à elevação, dependendo da maneira como eles agem. Então, existe muito uma crença com base em obras, né? Uma crença com base em boas obras, e o indivíduo pode ir evoluindo. E essas crenças existem. E não é uma crença que surgiu necessariamente no próprio Espiritismo em si, né? O gnosticismo, combatido por Paulo e por João, no primeiro século da era cristã, ele também tinha crenças muito parecidas, né? Eles acreditam, por exemplo, quando João está combatendo ali sobre todo aquele que diz que o Cristo não veio em carne, ele está realmente combatendo dos viés do gnosticismo, que falava sobre o fato de que Cristo não era uma encarnação, não havia havido uma encarnação do Cristo, mas que ele era um espírito evoluído, um aion, né? Um espírito que passou por diversos processos ao longo das eras e que chegou a um estado de emanação onde ele poderia ser visível, né? Tangível, por assim dizer, mas que não necessariamente era um corpo físico. Então, o Espiritismo meio que bebe dessa fonte lá nas suas crenças. Existem os naturalistas, que por si eles não acreditam que exista tal coisa como alma ou espírito, ou uma parte imaterial no homem, e, portanto, em sua crença, uma vez que o indivíduo morra, ele deixa de existir. O universalismo, a nossa lição aborda no segundo subtópico um pouco, eu vou deixar para comentá-lo um pouco exatamente nesse segundo subtópico. Existe a crença do purgatório, que é uma crença ali já que nasceu no catolicismo romano,
onde acredita-se que há uma maneira de se purgar os seus pecados em um lugar de punição purgatória, né? O indivíduo vai pagar pelos os maus feitos que fez, né? E por um determinado período de tempo, então eles podem sair de lá quando tiverem terminado de pagar pelos seus pecados. É interessante que essa crença é muito elaborada no diálogo daquele filme O Alto da Compadecida, né? E, inclusive, quando eu estive de viagem, no retorno, colocaram um filme para a gente assistir. E aí eu tive a oportunidade de rever essa cena todinha ali do Alto da Compadecida, como de alguma forma todos eles meio que na hora da morte encontraram um caminho de redenção, né? um lapso de arrependimento dos seus feitos, e esse pequeno arrependimento que acontece ali, não tem nenhum vínculo com Cristo, ninguém está olhando para Cristo dizendo ele é o único Salvador, não existe isso. Eles estão com remorso pelo fim que a vida de pecados dele derivou a eles, e eles chamam de arrependimento aquilo, né? E aí, naquele momento ali, isso faz com que lá na frente ele ganhe um debate, né? Ali entre Jesus, Maria e o diabo, eles ganham um debate e eles vão para um purgatório, onde vão terminar de purgar os seus pecados para ir para o céu, né? Então, essa crença esquisita se difundiu na história da igreja por meio do catolicismo. Existe o aniquilacionismo, que já é uma versão um tanto quanto mais sofisticada de outras crenças, mas que, de alguma forma, elas pensam sobre a questão da punição eterna como não sendo necessariamente eterna, mas uma aniquilação. O indivíduo simplesmente deixará de existir, né? O que se comprova ser uma falácia, né, doutrinária, um ensino doutrinário falho, né? Ele tem brechas e falhas horríveis, né? Então, por exemplo, se o indivíduo sabe que vai haver uma aniquilação, ele não precisa temer o inferno em hipótese alguma, porque ele não se precisa nem do tema inferno, nem nada do tipo, porque se o indivíduo, quando for para lá, ele vai deixar de existir. Então, de certa forma, entre aspas, vale a pena viver uma vida de pecado, né? Porque no final das contas, você não vai encarar um juízo, uma justiça, não vai encarar nada disso. Deus simplesmente vai fazer com que o indivíduo deixe de existir. Os testemunhos de Jeová acreditam assim, né? Mais ou menos parecido com isso aí, são aniquilacionistas, né? Mas a pergunta do irmão falava sobre a questão de como os filósofos encaram essa questão, né? E aí, o que eu pontuei... Ele fala filósofo, aí a gente tem que entender, não assim especificamente, né? Aqueles que estudam... não é um Aristóteles, assim, né? Mas, assim, são os sábios deste mundo, pessoas, né, que se utilizam das prerrogativas científicas para que provem, né, todas as coisas passem pelo crivo da ciência, senão elas não são consideradas como verdadeiras, né? Tratam-se de mitos, né? Mitos religiosos, coisas do tipo. Então, o que acontece é que esses indivíduos, eles... Porque há filósofos cristãos, né? Existem filósofos cristãos, né? E ninguém aqui está demonizando a filosofia por si. Nem sequer o nosso autor não está fazendo. Está falando de indivíduos realmente que querem desacreditar na ideia de inferno. E quais os pressupostos dele, né? Primeiro, a incompatibilidade com a natureza de Deus. Eles acreditam que a ideia de inferno é incompatível com a natureza de um Deus amoroso. São incompatíveis. Então eles argumentam que a ideia de um Deus cheio de amor, de misericórdia, que é o sumo bem, a expressão de tudo que é deleitoso e sublime, está de alguma forma vinculado a um lugar de punição, de sofrimento e dor eterno. Isso são incompatíveis. A segunda coisa que eu pontuei quando estudava a respeito é que há uma falta, na perspectiva dele, uma falta de base bíblica clara. Isso posto, porque eles contestam, né,
as aparições da expressão inferno ou seus correlatos nas Escrituras, mostrando que ali são termos fictícios, né? Uma linguagem apocalíptica, cheia de passivas de diversas interpretações, então não está necessariamente nada muito claro. Então, essa é um segundo viés dos pressupostos dele, quando eles criticam a ideia de inferno. Então, na perspectiva deles, a Bíblia não fala desse tema de maneira clara. E também uma ênfase que eles dão na reabilitação dos indivíduos. Uma corrente de pensamento que defende a ideia de que o inferno representa um estado de separação de Deus, ao invés de um lugar físico de tormento. Eles afirmam que o objetivo final de Deus é a redenção de todas as almas, e que o inferno seria um processo de purificação e reabilitação, culminando na reconciliação com Deus. Então, nota que eles estão colocando o inferno como uma espécie de clínica de reabilitação. Então, pensa-se nesse processo. Para não ficar assim, apenas no que eu estou relacionando, mas dando, por exemplo, o Caio Fábio, num texto que ele escreveu algum tempo atrás sobre isso. Caio Fábio atual ou Caio Fábio? O Caio Fábio atual. 1990. Né? O Caio Fábio atual, esse Caio Fábio atual que diz tudo o que disse. Né? Ele disse que até a alma que foi lançada no lago de fogo, que submergiu, né? No lago de fogo, emergiu no rio da vida. Um texto dele falando sobre a ideia de que até mesmo os que forem lançados no lago de fogo serão reabilitados e fluirão, né? Surgirão posteriormente no rio da vida, na cidade santa e tudo mais. Então, essa ideia que se constrói a partir de sei lá o quê, né? Exatamente como uma ideia de tentar... Também, muito conveniente também. Essa ideia de universalismo, que nós vamos já tratar com mais detalhamento aqui, mas é muito conveniente, né, para as pessoas permanecerem na sua vida pecaminosa sem nenhuma perspectiva de juízo, né? Nenhuma perspectiva de juízo. Muito bem. Então, o irmão Luiz Carlos aqui nos apresentou já o primeiro subponto. E assim, irmão Luiz Carlos, em síntese, essas pessoas negam, né, a existência do inferno. Negam a existência do inferno. Ou diminui a sua importância. Diminui o fogo, né? Baixa aí um pouquinho a temperatura. A temperatura, né? Vira uma saunazinha, né? Muito bem. E nós vamos... Você tratou já rapidamente de algumas crenças errôneas que há sobre o inferno, né? E uma delas é o universalismo. Queria que você explicasse aí sobre essa questão, que é essa doutrina, né? Pronto. O que é que ensina o universalismo? O universalismo é a crença básica de que no final todos os seres humanos serão salvos e alcançarão a reconciliação com Deus. Essa visão, ela contrasta com a crença tradicional do inferno como um lugar de punição eterna para aqueles que não aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Então, o universalismo, ele se baseia em alguns pontos. Eu coloquei aqui. Primeiro, no amor infinito de Deus. O amor infinito de Deus. O argumento de que o amor de Deus é incondicional e se estende a toda a criação, que tornaria impossível a condenação eterna de qualquer indivíduo. Então, dá uma ênfase absoluta no amor de Deus. O Rob Bell, que é mencionado pelo nosso autor, ele é um dos que tem um documento, inclusive tem um livro dele, O Amor Venceu. Faz o L. Né? O Amor Venceu. E no livro ele traça exatamente essa ideia do universalismo, né? Ele traça exatamente essa ideia do universalismo. E ele mostra que a ideia de um inferno é incompatível com o Deus de amor. Ele baseia os seus argumentos na oração de Jonas, quando estava no ventre do grande peixe. Porque ele, lá na oração, né, Jonas fala que o Senhor não vai permitir que ele
esteja ali, né, no inferno para sempre e tudo mais. Ele fala algo parecido. Agora, a perspectiva ali é muito falha, porque é a perspectiva de um homem que foi parar no ventre de um peixe. E que, portanto, ele tinha realmente a percepção de que possivelmente ele não teria como sair dali. Ele está no coração do oceano, no ventre de um peixe. Então, na perspectiva dele, ele nunca sairia daquele lugar. Então, no seu clamor, no seu cântico, ele usa uma expressão parecida com isso. E Robel, ele pega essa expressão, né, como uma correlata das expressões que se relacionam com inferno no Antigo Testamento, e ele usa ela como argumento de que o inferno ele não seria um lugar de eterna punição, mas um lugar um lugar fictício, não uma punição passageira, e que no final das contas o amor de Deus iria sobrepujar toda a iniquidade, todo o mal no mundo e, sabe, transformar todos. Então, primeiro ele baseia aqui no amor infinito de Deus. Em segundo lugar, a universalidade do sacrifício de Cristo. Então, eles acreditam que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo proporciona salvação para toda a humanidade, que a graça de Deus é suficiente para alcançar a todos os pecadores. Esse é meio que um dos viés da hipergraça, né? Da hipergraça. Então, o amor de Deus e o sacrifício de Cristo são poderosos o suficiente para alcançar a todos e redimir a todos, absolutamente todos, independente de uma confissão de pecados, de um arrependimento ou coisa parecida. Eles até usam textos bíblicos, né, para comprovar isso. Um deles é Romanos capítulo 5, versículo 18. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Né? Olha aí. Né? É interessante, né? Essa é a hermenêutica do diabo, né? A hermenêutica do diabo, ela visa a ideia sempre subentendida de a justificação para quem crê, né? Isso, pensar um texto bíblico e fazê-lo dizer o que é conveniente que ele diga. Essa é a hermenêutica do diabo. Então você pega um texto, esse mesmo texto, capítulo 5, ele vai falar também de condenação. Ele fala está entendendo? Nesse mesmo livro, Paulo também fala de condenação. No capítulo 1 ele fala de condenação. Então é um livro que ignora-se tudo o que o livro diz para se enfatizar o que um versículo disse de maneira conveniente. Então é a hermenêutica do diabo mesmo, né? Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: a teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então é assim que se faz. Em terceiro lugar, uma interpretação das passagens bíblicas. Universalistas interpretam as passagens bíblicas que mencionam o inferno de forma simbólica ou figurativa, acreditando que não representam um lugar físico literal de tormento. Então, pega-se essas passagens e menciona-as apenas como figurativa, né? Então o inferno passa a ser essa condição da humanidade, né? Enquanto o indivíduo não crer no amor de Deus, não abraça o amor de Deus, ele vive nesse inferno de realidade que é uma vida amarga, né? Sem experimentar até o inferno aqui na Terra. O inferno são os outros, né? Como disse um filósofo, né? O inferno são os outros. Então é isso. Então se romantiza o tema. O Nelson Rodrigues. Exatamente. Escritor brasileiro. Né? Então, se usa esse argumento de que essas passagens bíblicas são figurativas, exatamente para colocar aqui uma interpretação romântica de que se você não abraça o amor de Cristo em sua vida, então você vive esse inferno de realidade, que é uma vida amarga, né? Que não pode experimentar o potencial do que ela pode ser, e assim por diante, entendeu? Se fosse assim, eu acho que eu entendo que Jesus não teria necessidade de ter vindo, né? Não teria necessidade alguma. Porque no final Deus ia zerar a conta de todo mundo e pronto, e aí não teria, né, sido necessário. É por isso que essas crenças, elas não são ortodoxas, né? Elas fazem parte das teologias liberais. E você sabe, as igrejas liberais, teologia liberal, elas não plantam igrejas,
elas não abrem igrejas, elas matam igrejas, né? Então, uma mensagem dessa não serve nem para evangelizar. Você não ganha ninguém com isso. As pessoas vão continuar nas suas vidas, não vão experimentar o amor de Deus, não vão experimentar a transformação, elas vão ser de alguma forma autorizadas, né? Vai ser santificado os pecados dessas pessoas, elas não terão um encontro com a cruz, com a redenção, nada disso fará sentido, e essas pessoas não precisarão, no final das contas, de uma religião pura, verdadeira, sem mácula, comunhão genuína, real com Cristo, e ninguém sentirá o ardor missionário. Para esses filósofos, essas pessoas, né, que discordam ou que negam a existência, né, chegam até alguns a afirmar que a igreja, o cristianismo fala do inferno, né? Como uma forma de amedrontar as pessoas, mantê-las submissas, ganhá-las pelo medo, né? A religião, né? Então é nesse sentido, né? Isso. Mas o terceiro subponto, irmão Luiz Carlos, fala sobre o alerta apostólico. Aí a nossa questão é a seguinte: o que Paulo e os demais apóstolos alertam sobre esses mestres que tentam deturpar as doutrinas bíblicas? Ok. Se nós observarmos bem, todos eles falam de alguma forma sobre três coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, o cuidado com os falsos mestres. Os apóstolos alertaram acerca da presença de indivíduos que se apresentariam como líderes religiosos, mas que propagariam ensinos falsos e enganosos, né? Exortando à vigilância, ao exame cuidadoso das doutrinas pregadas. Os apóstolos enfatizam a importância de se apegar aos ensinamentos autênticos da fé. Por exemplo, 2 Pedro capítulo 2, de 1 a 2, e 1 João 4 e 1. Eles vão fazer menção aos falsos mestres, a esses indivíduos que se introduzem no meio do seio da cristandade com falsos ensinamentos. Então, a primeira coisa que eles alertam é acerca do cuidado com esses indivíduos. Paulo também menciona a eles na carta dele a Timóteo, na primeira, na segunda carta. Paulo menciona os falsos mestres lá em Filipenses, capítulo 3. Né? Eles dizem que ele diz isso com pranto, com lágrimas, né? Que eles são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, a glória deles é a infâmia. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo fala disso, de indivíduos que estavam saindo do nosso meio, segundo Paulo está dizendo. Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Então esses são indivíduos que se introduzem na vida cristã, e eles introduzem de maneira sorrateira falsos ensinos, falsas mensagens, né? Eles estão divorciados da verdade, né? E eles misturam a mentira com a verdade constantemente, estão pregando mentiras. Então, em primeiro lugar, os apóstolos, Pedro, João, Paulo, todos eles alertam aos cristãos a terem cuidado com os falsos mestres. O nosso Senhor Jesus Cristo também falou, no final do Sermão do Monte, ele trata sobre um alerta específico acerca disso. Ele diz para atentarmos para os falsos mestres, né? Para os falsos mestres. Ele diz que não se pode uma árvore boa produzir frutos ruins. Nenhuma árvore ruim produzir frutos bons. Ele disse que pelo fruto nós conheceremos a árvore. Entendeu? Então ele fala desses indivíduos. O Senhor Jesus fala sobre esses indivíduos. A Bíblia também deixa claro sobre indivíduos que se introduzirão como lobos no meio das ovelhas, né? No meio do rebanho. Então esses indivíduos estão aí. É muito possível. Muitas vezes, alguns cristãos que tem aquela Bíblia que está grifado só um texto, né? O Mateus 7, né? Não julgueis. Esses cristãos dizem, não podemos julgar, né? Você vira os resultados, pragmatismo, né? Você vira os resultados do ministério desse indivíduo, mesmo que ele esteja pregando mentiras, mesmo que ele esteja fazendo coisas erradas, veja os resultados positivos. Então perceba como as pessoas tratam.
né? Quando a Bíblia, em lugar nenhum, nos ensina a, de alguma forma, concordar com o erro. O dever da igreja deveria ser prezar pela sã doutrina. O falso ensino, quando pregado, ele deveria ser confrontado. O apóstolo fala sobre os irmãos bereanos, né? Os bereanos, que eles ouviam atentamente a pregação, a exposição da palavra, e eles comparavam versículo a versículo, escritura com escritura, acerca do que estava sendo dito. A igreja precisa ter essa percepção. Às vezes o indivíduo vai chegar no templo e ele vai pregar, e às vezes está pregando uma coisa, um texto fora de contexto, uma mentira descabida, mas porque ele está gritando, porque ele tem uma performance, sabe, espalhafatosa, então as pessoas se sentem na obrigação de dar glória a Deus, de dar aleluia, vamos ver o mistério. Não, a igreja não deve fazer isso. A igreja não deve compactuar com isso. Se o que está sendo pregado é mentira, a igreja não deveria compactuar com a mentira. A igreja deveria confrontá-la. Em segundo lugar, os apóstolos alertam acerca da interpretação correta das Escrituras. Nós sempre devemos prezar aquela regra basilar hermenêutica. O texto, o contexto determina o sentido da palavra. Nós precisamos analisar o texto bíblico de acordo com o seu devido contexto. A interpretação correta das Escrituras deve ser levada em consideração. Se usar as Escrituras para ensinar qualquer coisa, distorcendo o texto bíblico, ensinando falsas propostas, a igreja não deveria aplaudir esse tipo de coisa. A igreja deveria ter ojeriza a esse tipo de coisa. Isso eu digo porque é dever da igreja, de modo geral, da Assembleia Cristã, de modo geral, contestar isso. Sabe, isso não deveria fazer parte das nossas assembleias. Os irmãos quiserem consultar, 2 Pedro capítulo 3, verso 16, Atos 18, 28, né, sobre essa postura, onde se preza-se pela interpretação correta das Escrituras. Os apóstolos admoestam contra a interpretação errônea das Escrituras, alertando para o risco de distorcer o significado original das mensagens bíblicas. Enfatizam a necessidade de estudar a Bíblia com diligência e sob a orientação do Espírito Santo. E em terceiro e último lugar, os apóstolos todos, em uníssono, né? Como um só homem, eles orientam a igreja a manter-se firme na fé. Veja bem, eu estou tendo cuidado com o falso mestre. Não estou aceitando, não estou coadunando com as práticas dele. Mas uma vez que alguém, pode não ter sido um falso mestre, surgiu no púlpito da minha igreja e ele está pregando uma mensagem que não está correspondendo com a realidade, eu devo, em amor, exortar este irmão. Não é um falso mestre agora, é um irmão que está interpretando erroneamente um texto bíblico. Eu devo ajudá-lo, exortá-lo, eu devo conversar com ele, admoestá-lo acerca disso. Corrigir, né? Corrigi-lo, ok? Mas, vamos lá, digamos que nós não estamos nessas duas fases. Nós estamos num tempo onde o falso ensino está sendo propagado de ponta a ponta, pela maioria. O que é que os apóstolos orientam a igreja? A manter firmeza na fé. Diante das heresias e deturpações das doutrinas, os apóstolos encorajam os fiéis a permanecerem firmes na fé, perseverando nos ensinamentos autênticos recebidos e combatendo as heresias que ameaçam corromper a verdade bíblica. Vede, por exemplo, Judas, capítulo 1, verso 3 e 4, e Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9. Então, esses textos mostram que são três questões. Primeiro, nós temos que ter cuidado com os falsos mestres. Em segundo lugar, nós temos que ter cuidado para que haja sempre uma interpretação correta das Escrituras. E em terceiro lugar, é preciso ter firmeza na fé. Né? O apóstolo, lá em Judas, na epístola, ele fala que veio escrever aos irmãos para que os irmãos viessem a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, né? Então, ter cuidado com isso. Então, esse é o alerta apostólico para toda a igreja. Bom, Luiz Carlos, como tem se multiplicado os falsos mestres, né? Muito. Muito. Hoje nós temos, assim, uma multiplicidade, né,
ensinadores, de pessoas com ensinos tão diversos, tão heterodoxos, né? Isso. Que realmente tem desviado a muitos. E as pessoas com o advento da internet, então, assim, essa coisa foi potencializada de modo Foi de verdade. que muitos... É claro que também tem um lado positivo, né, da internet. Sim. Porque, como por exemplo o nosso canal aqui e outros, né, que Muitos procuram outros ensinar sã doutrina, o ensino ortodoxo mesmo, mas há muitos outros que trazem aí toda uma diversidade de ensino, né, extra-bíblico, antibíblico e daí por diante. Então, fica o alerta apostólico, né, para que, inclusive sobre esse tema que nós estamos estudando, para que os irmãos prossigam, né, na fé daquilo que uma vez foi entregue aos santos. Como exatamente, disse Judas, né? Isso. É interessante, só pontuar aqui, eu não fiz indicação de literatura, mas a lição dessa revista, essa lição de domingo, vai tratar sobre duas doutrinas basilares da teologia sistemática. A soteriologia, em certo aspecto, ela vai tratar um pouco sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, né, a aplicação da obra da redenção de Cristo e a resposta humana a essa obra, mas, sobretudo, ela vai tratar sobre a escatologia. Isso é a escatologia realizada, né? A escatologia feita, porque existe uma escatologia por vir, uma escatologia geral, e uma escatologia realizada, que é o estado intermediário, né? Quando o Cristo vem, por assim dizer, né, para o indivíduo que morre. Então, o estado intermediário desse indivíduo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, como ele está, né, qual é essa realidade intermediária, que nós somos parte material e parte imaterial, né, corpo, alma e espírito. Né? O que acontece com o corpo nós sabemos, mas o que acontece com a parte imaterial do homem? Então, esse é um dos temas da teologia que é tratado na escatologia, né, no estado intermediário. Então, livros como a Teologia Sistemática, do Wayne Grudem, Manual de Doutrinas Bíblicas, do Wayne Grudem, Teologia Sistemática, do Louis Berkhoff, a Teologia Sistemática Pentecostal, da CPAD, que é um compilado de doutrinas, tem a Teologia Sistemática do Stanley Orton, a Teologia Sistemática do Stanley Orton, aqui, né? Então, essas teologias sistemáticas vão ajudar os meus irmãos professores a estudarem bem esse tema dessa lição. Então, esses são as revistas. Tem um livro que eu acho que é muito difícil de achar, que eu gostaria de tê-lo. Eu já tive ele, né? Mas não tenho mais. É o livro Eles Falaram do Inferno, do reverendo... Não é reverendo, né? Não é presbiteriano, do pastor Marcos Granconato. Marcos Granconato, ele fez um trabalho muito bacana. Eu sei que que nós estamos num canal assembleano, e Marcos Granconato, ele arenga muito, né, com os irmãos pentecostais. Inimigo por assim dizer, né? É um arengueiro, né, da internet com os pentecostais. Você está sendo bondoso. Eu estou sendo bondoso e respeitoso, né? Eu não quero ser desrespeitoso. Ele é mais do que isso. E aí, mas assim, não tolero. Eu também tenho, em muitos aspectos, muitas coisas dele eu não escuto, né? Tem uma coisa que ele não sabe falar. Se ele falar, ele não vai saber falar teologicamente, biblicamente, porque ele não vai ter um versículo para citar, né? A continuidade dos dons espirituais. Então, não tenho o que falar nesse tema, então não tenho o que ouvir. Mas, assim, ele falando sobre esse tema do inferno, é um trabalho muito interessante que ele fez, né? Então, todos os méritos aí para ele, toda a glória para Deus. Mas um trabalho muito interessante que ele fez sobre a doutrina do inferno e sobre indivíduos que não criam na existência do inferno, mas que às vésperas da morte, eles trataram ali nos segundos finais, falaram de sua experiência, do que estava acontecendo. Então ele faz um trabalho documentado muito interessante. Eu acredito que a editora Arte Editorial foi que assumiu os direitos dessa literatura. Os irmãos tiverem acesso posterior, né, quiserem procurar posteriormente para comprar, então vai valer muito a pena. Tá bom?
A sinopse do primeiro ponto diz: na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos, né? E agora, irmão Luiz Carlos, antes de passarmos ao segundo ponto, fazer aquele apelo aos nossos irmãos, né? Para que, mais uma vez, né, gente, a gente precisa do apoio de vocês, para que esse trabalho, este canal cresça, e está crescendo. E hoje atingimos a cifra aí de 1.450 inscritos, olha, né? aí. Que é uma bênção para nós. Isso demonstra que, paulatinamente, nós estamos alcançando mais pessoas, estamos crescendo, né? Mas a gente precisa ainda contar com a ajuda de vocês. Eu peço que, em relação a este vídeo, você dê o seu like, né? Deixe o seu like, que você comente alguma coisa e compartilhe. Mande este vídeo aí para mais pessoas. Lembrando que o canal Bereano Pentecostal, gente, não tem somente vídeos voltados para a escola dominical. Nós temos diversos outros conteúdos que são muito úteis, que realmente pode te ajudar na tua edificação espiritual. Nós temos bate-papo com convidados, né? Missionários, missionário Lázaro Leme, com um testemunho maravilhoso, missionário Robert Van, e daí por diante, tá certo? Além de mensagens, né, e outros conteúdos que você pode realmente conferir, tá certo? Mas vamos prosseguir, irmão Luiz Carlos. Vamos ao segundo tópico, que traz como título: como a palavra inferno aparece na Bíblia. Primeiro, para esse ponto ter vindo primeiro, né? Porque ele vai trazer uma conceituação, a origem do termo, né? Mas foi esta a estrutura proposta e nós vamos seguindo. Então, no Antigo Testamento, tá certo? Que ideia os crentes da Antiga Aliança tinham a respeito do inferno, e eu já quero pedir para você também falar do Novo Testamento, né? No segundo subponto, como o Novo Testamento vai ampliar e esclarecer o significado de inferno. Já pode... Ok. No Antigo Testamento, a principal palavra hebraica traduzida para inferno é Sheol, né? Ela geralmente se refere a um lugar sombrio, um lugar subterrâneo, para onde os mortos vão após a morte, né? Independentemente de sua moralidade. O Sheol não era visto como um lugar de punição eterna, não é necessariamente visto em todo o Antigo Testamento como um lugar de punição eterna, mas sim como um estado de existência sombria, silenciosa. Então, no Antigo Testamento, esse conceito ele não era visto de maneira muito clara como é visto no Novo. Por que disso? Em primeiro lugar, porque há uma revelação progressiva do Antigo para o Novo Testamento. Muitas coisas que são vistas no início do Antigo Testamento assumem novos contornos, novas nuances, ainda na metade e no final do Antigo Testamento. Mas a plenitude do seu sentido vai surgir no Novo Testamento, no advento do Novo Testamento. Então, esse é um dos temas que não são necessariamente profundamente claros no Antigo Testamento, mas eles estão lá. E aqui algumas características do Sheol no Antigo Testamento. É um lugar onde todos os mortos vão. Então, reis, sábios, pobres, ricos, justos, injustos, todos iam para o Sheol. Em segundo lugar, é um lugar de escuridão e silêncio. O Sheol era descrito como um lugar de trevas, de silêncio, sem luz ou atividade, né? Até o salmista ele se lastima disso, né? Que louvor o Senhor vai receber, né? Se eu descer à sepultura, né? Na sepultura ou no Sheol, ninguém te louva. Então essa é a perspectiva que ele tem ao descer, né? É uma separação de Deus. O Sheol representa a separação de Deus, uma condição indesejável para os israelitas que valorizavam a comunhão com Deus. Então, nestes salmos, muitas vezes, que o salmista contrasta o medo, né, de descer à sepultura, ele contrasta com o prazer de estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus, de desfrutar do deleite da presença de Deus. Então, de alguma forma, ele entendia que esse estado intermediário, muito embora talvez de alguma forma eles compreendessem que tivesse uma outra realidade posterior, mas nesse inteirinho, nesse espaço de tempo, ele estaria ali no completo silêncio.
entendeu? Então isso não existia prazer nisso, de certa forma. É um estado de inconsciência também. Então, não há uma descrição clara no Antigo Testamento sobre o nível de consciência ou sofrimento das pessoas no Sheol. Alguns textos até sugerem um estado de sono ou inatividade, enquanto outros mencionam a aflição e tormento. Então, alguns textos que eu gostaria de mencionar são Jó, os Salmos e Eclesiastes. Em Jó capítulo 3, versos 17 a 19, Jó descreve o Sheol como um lugar de descanso para os cansados. É um lugar onde os injustos não poderão mais oprimir os justos. Então, Jó, de alguma forma, relaciona isso, pelo menos para aquele que morreu no estado de justiça, né, em paz com Deus, é um lugar onde ele não vai ser mais assaltado pela injustiça dos ímpios, né? Ele vai estar em repouso. Já no Salmo 39, verso 9... Jó também fala da ressurreição, né? Ele fala da ressurreição, sim. Ele vai também trazer essa ideia. Quer dizer, os crentes do Antigo Testamento, embora eles não tivessem uma total clareza... Uma total clareza, né, é o que eu estou afirmando. Né? Eu sei, não estou contradizendo, não. Estou só corroborando, né? Eles também tinham já, assim, algumas crenças, né? Alguma perspectiva, já que vão ser mais ampliadas, esclarecidas, delineadas no Novo Testamento. É, verdade. Muito interessante, não é isso? O salmista reconhece que sua alma irá para o Sheol, mas expressa fé na misericórdia de Deus. Salmo 39, verso 9. Eclesiastes, capítulo 9, de 5 e 6, o autor afirma que o Sheol não há conhecimento, sabedoria ou atividade, apenas silêncio e escuridão. Então, ele começa a falar que os assuntos dos vivos não interessam mais aos que estão na sepultura, aos que desceram à sepultura. Então, no Antigo Testamento, só reafirmando, né? No Antigo Testamento, eles têm uma perspectiva de que é um lugar de silêncio, é um lugar para onde irão todos, né? Uma perspectiva natural, né? Ricos e pobres, pretos e brancos, letrados ou não, eles irão para a sepultura, para o Sheol, para a morte. É um lugar de separação, e em certo aspecto o salmista entende que no intervalo em que ele estará naquele lugar, ele não poderá adorar a Deus. Essa é uma perspectiva estreita que ele tem ali. É um estado de inconsciência, isso é visto em Eclesiastes e no Salmo 39, mas já Jó, por exemplo, ele fala que é um lugar de descanso, onde o justo não sofrerá mais o assédio dos ímpios. E ele menciona exatamente a esperança de uma ressurreição posterior. Então o Antigo Testamento ele está meio que construindo, né, o embasamento teológico acerca desse estado intermediário. Ali está sendo pavimentado por eles, trabalhado por eles. Essa realidade toda vai desembocar, desaguar no Novo Testamento, e no Novo Testamento vai ser melhor esclarecido. É interessante a chegada do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos o aspecto doutrinário. No Novo Testamento se para ensinar, doutrinar mesmo, ensinar as questões dos preceitos de Deus, né? E como eles são vistos à luz do advento do Cristo. Então, no Novo Testamento, há duas expressões gregas para inferno. São Hades e Guiena. Que Guiena equivale ao Sheol do Antigo Testamento, e Hades representa o lugar dos mortos em geral. Então vejamos aqui. Guiena é um vale, Guiena é o vale perto de Jerusalém, usado como um depósito de lixo, é o local de execução de criminosos. Bebês foram mortos e sacrificados no Guiena, né? No Antigo Testamento. No Novo Testamento, Guiena se torna uma metáfora para o inferno. É um lugar de punição eterna para aqueles que rejeitam a Deus. Isso posto porque esse lugar, no Vale de Inon, né, no Guiena, era um lugar onde, em determinado período da história do povo judeu, crianças foram sacrificadas. Era um lugar onde a Moloque, né?
É um lugar também onde criminosos foram punidos e mortos, os corpos foram jogados ali. Era um lixão da cidade, os lixos eram jogados naquela vala, naquele buraco, e o fogo ardia lá constantemente, né? O combustível estava sempre sendo jogado, né? Que eram corpos, eram lixos, era tudo que o povo jogava ficava ali constantemente, então estava sendo a combustão, né? Constantemente o fogo estava se alimentando daquilo. O Senhor Jesus usa a expressão Guiena exatamente como uma metáfora desse lugar de sofrimento interminante, né? Esse lugar de sofrimento eterno. Então, castigo eterno. Ele diz que é onde o fogo nunca se apaga, onde o seu bicho, né, o teu bicho, nunca morre. É esse lugar, né? Já uma outra expressão é Hades, né? Hades. No Novo Testamento também temos essa expressão, entendeu? Que é uma expressão que ela equivale especificamente à morte, né? O estado de morte, de inconsciência, né? O estado de morte. Então, essa equivale muito mais à ideia do Sheol do Antigo Testamento, onde fala da morte mesmo. Esse estado de morte, a sepultura e tudo mais. Então, é onde é visto mais. O lugar de punição, há outros termos que são dados a ele, que é lugar de punição eterna. E no Novo Testamento ele é destinado àqueles que recusam a salvação em Jesus Cristo. É um lugar de sofrimento consciente. O inferno é descrito como um lugar de tormento físico, emocional, onde as pessoas sofrerão por seus pecados eternamente. Então, o inferno é esse lugar de sofrimento consciente. O indivíduo tanto sente a dor, sente a angústia, né? Como ele tem consciência do porquê está ali. Do porquê está ali. Nós vemos, por exemplo, Lucas capítulo 16, quando daquela parábola do rico e do Lázaro, que quando o rico se encontrou no inferno, né? Estando no inferno, levantou os seus olhos. Isso é incrível aquilo, cara. Pai, essa passagem é profunda, né? E ele começa a falar do seu sofrimento. Ele entende que por que está ali. Ele está sofrendo, está posto em profunda agonia. E ele tem uma mente, o estado da alma do indivíduo me parece, nas Escrituras, que amplia-se em conhecimento. Porque o rico está ali e ele reconhece o pai Abraão. Não é interessante? Ele conhece quem está ali. Parece que a consciência se amplia para um conhecimento profundo. Uhum. É possível, alguns teólogos dizem que o pai Abraão ali é uma representação de Deus, uma representação de Cristo, tal, não sei. Mas de alguma forma ele interage com ele e ele tem acesso ali ao conhecimento de quem ele é, da dignidade dele, daquele que está ali. E ele o chama de pai, né? Então, há essa percepção profunda. Significa que ele era judeu, né? Isso. Ele era um judeu, né? Isso, e que sabia quem estava ali. Ora, Abraão já tinha partido há milhares de anos, então ele tinha consciência de quem estava ali. E, de alguma forma, ele interage com ele, consciente daquilo. Então, é o estado onde a consciência do indivíduo se afina, no sentido que ele tem não uma vaga impressão dos seus pecados, sabe? Mas ele tem uma profunda percepção de todos os seus pecados. O inferno é um lugar de sofrimento consciente, é um lugar de separação eterna de Deus. Não é que Deus não está no inferno, porque a Bíblia diz que a sua presença enche todos os lugares, né? Mas que o inferno é o lugar onde o que existe da presença de Deus é somente a sua ira eterna. É um lugar de péssimas companhias. Péssimas companhias, né? Imagina que espécie de condomínio fechado é o inferno. O indivíduo vai ter penitenciária. Péssima vizinhança. Ele vai ter como vizinhos grandes criminosos, grandes pecadores, sabe? Pessoas que foram insolentes, indecentes a vida inteira, criminosos absurdos, exatamente.
vai estar ali tendo como vizinho a Satanás, os seus demônios, o dragão, o falso profeta, entendeu? Ele vai ter como vizinhos tudo quanto é de ruim, né? A escória da escória dos mais terríveis pecadores estarão ali. Estarão ali. É o condomínio onde ele estará. É um lugar de acusação. Você imagine que alguém vai estar ali, uma filha vai estar olhando para a mãe e vai estar dizendo: foi a senhora que me colocou aqui. Eu sei que eu aprendi a pecar, eu sei que eu pequei com as minhas próprias mãos, com a minha própria vida, mas você falhou em me educar, em me tornar uma mulher digna. Vai ser um lugar de muito ranger de dentes. Muito ranger de dentes. E aí é uma expressão bíblica que significa muito rancor, muito ódio. Isso, né? muito ódio, muito rancor. Travar os dentes numa ira, né, tão grande, e saber que não tem mais solução. Não tem mais solução. Jeito, isso, né? É terrível, isso é terrível. Isso é um pensamento terrível. Mas se nós observarmos bem, esse lugar de sofrimento eterno, as pessoas que estarão ali, elas não estarão arrependidas. Isso não é interessante? Uhum. Elas poderão ter profundo remorso, não arrependimento. Porque o arrependimento genuíno é um dom de Deus. As pessoas terão remorso pelo fim dos seus pecados, o que eles lhe causaram. Uhum. Não por terem pecado em si. Então as pessoas estarão ali. Algumas passagens importantes do Novo Testamento sobre esse tema, para mim encerrar esse ponto, é Mateus 10, 28, que Jesus adverte sobre temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Isso. Então, Marcos 9, 47 e 48, Jesus usa a imagem do Guiena, né, para descrever o inferno como um lugar de fogo inextinguível, onde o verme nunca morre, né? Em Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15, o inferno é descrito como um lago de fogo, onde a besta, o falso profeta e aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados. Então, esses são textos da palavra de Deus que mostram que o inferno existe, o inferno é real, que mostram que o inferno é uma punição legal, divina, né? E que é uma realidade terrível, na qual o indivíduo ele estará caso não se arrependa de seus pecados e não confie inteiramente na obra de Cristo Jesus. Tem um versículo aqui em Apocalipse, Luiz Carlos, que diz que o inferno será lançado no lago de fogo, né? Isso, em Apocalipse, capítulo 20, verso 14 a 15. O próprio inferno será lançado no lago de fogo. No lago de fogo, né? Então, que é a mansão dos mortos, né? Tem o pastor João Gonçalves, ele tem um uso que ele faz do céu e do inferno. Ele diz que o inferno é uma antessala do lago de fogo. Assim como o céu, o paraíso, é uma antessala do gozo eterno. De fogo, né? É uma imagem assim impressionante se você raciocinar, né? Quanto os salvos terão acesso ao rio da vida. Isso, exatamente. Os ímpios, os maus, os que rejeitaram o Filho de Deus vão passar a eternidade no lago de fogo, né? É terrível essa imagem. É interessante que, assim, quando o senhor falou de imagens, né? As pessoas têm impressões, assim, divorciadas, né, das escrituras, né? Assim, uma coisa muito folclórica, né? Uhum. Tem aquelas pessoas que visitam o inferno de vez em quando, né? Tem, né? Vivem indo lá, né? A Bíblia, embora a Bíblia não tenha nenhum homem que tenha ido ao inferno e voltou para contar a história, né? Mas aqui depois assim agora do século XVIII para cá, né? Do século XIX para cá,
Tem muita gente que ganhou essa habilidade, desenvolveu uma habilidade de ir no inferno de vez em quando e voltar e contar história, contar coisas absurdas, né? A irmã... Pastora. Como é o nome dela? Agora me esqueci fugiu. também. Me fugiu o nome dela, rapaz, dava um meme. Mas é engraçado, né? Aquela pastora Nadir, a irmã Nadir, né? Ela vai no inferno direto ali, né? Tem as gavetas cheias. Vai as gavetas. E isso é das antigas. Eu me lembro quando eu era menino, alguém contava a história que foi no inferno e quando voltou tinha uma gaveta cheia de cabelo. Disse, essas irmãs que aparam o cabelo e tal. Tá cheio de anedotas, essas histórias que, irmãos, não contribuem absolutamente nada com o evangelho. Nada. A Bíblia, por si, ela descreve o inferno, o sofrimento, a justiça, o juízo, de maneira muito visceral. Está ali no texto bíblico, não precisa dos nossos recortes, dos nossos reparos, de invencionice. Né? Também tem traços da leitura que se faz da Divina Comédia, né? Do Dante Alighieri, né? Tu tem ele? Tem. Tu tem? Rapaz, que livro, que livro, que livro, que livro, que livro. A Divina Comédia, Dante Alighieri. O homem que foi no inferno, no purgatório e no céu. Mas aqui é uma alegoria. Ele está criando, ele cria uma alegoria, ele cria uma história, né? A esposa dele, né, é levada. A esposa dele é levada, né? Isso aqui é pela Martin Claret, né? Que é um trabalho fenomenal que ela fez com diversos livros, diversas obras clássicas, inclusive o Peregrino, da Martin Claret, é um dos melhores que eu já vi. Dá para mostrar a capa? Né? É um dos melhores que eu já li. Eu já li umas 4 ou 5 versões do Peregrino, mas esse da Martin Claret é uma coisa incrível, maravilhoso. Mas, enfim, a Divina Comédia de Dante Alighieri é um livro onde ele traça assim, coisas horrendas sobre o inferno. São sessões, né? São sessões, pavimentos aonde você vai, e ali tem os demônios, andares, né? Demônios específicos. Ele vai tratar ali sobre os 7 pecados capitais, né? Então ele vai naqueles pavimentos e tal. Mas é uma história fictícia que ele criou, mas as pessoas construíram, talvez com base nisso, ou em mentiras que eram contadas por outros segmentos, de que o inferno é um lugar onde o diabo está punindo pessoas. Né? O diabo está punindo pessoas lá, está com tridente. Então, gente, o diabo, ele é um condenado ao inferno. O inferno é criação de Deus. Deus, se o inferno tem um rei, esse rei é o próprio Deus. Ele é que governa aquele lugar. E ele lançará naquele lugar o diabo, seus anjos e todo aquele que ama e comete a mentira. Jesus tem a chave, né? Jesus tem a chave de lá. Então ele é que governa esse lugar, entendeu? Então não tem demônio lá com tridente, atentando a vida de ninguém. A consciência do pecado e de que não haverá mais redenção para aqueles que forem lançados lá, por si já será um tridente na alma desses indivíduos eternamente. E eu não digo isso com alegria, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas é uma realidade que não pode ser abandonada pela igreja. Né? Não pode ser. É porque nós precisamos ter cuidado, né? Porque se o nosso coração se ensoberbecer, se endurecer e a gente entrar por um caminho de apostasia, né, este também poderá ser o nosso destino. Exatamente. De todos os que se afastam de Deus. Irmão Luiz Carlos, eu ia até te perguntar, mas assim a gente vai entrar por um outro caminho, aí vai ficar muito difícil para a gente continuar. Então eu quero finalizar aqui. Mas eu ia perguntar sobre o uso da palavra inferno, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sim, né? Ali já não é o mesmo uso, né? Não sentido ali diferente. tem um sentido dos poderes espirituais malignos, né? Sim. E que a igreja está avançando e essas portas do inferno ali, né, nesse uso de linguagem ali de poderes malignos, essas portas estariam aqui como que tentando... como se fosse uma espécie de reino ali, né? Que compreendesse
uma esfera de atuação deles em determinados lugares, mas a igreja avançaria e essas portas seriam demovidas do seu lugar, né? Seriam derrubadas e a igreja entraria nesses lugares, estabelecendo o reino por onde quer que ela fosse. Essa é a ideia de Cristo. A sinopse do segundo ponto é: a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Luiz Carlos explicou aí, né? Os Jesus diversos, foi quem mais falou de inferno na Bíblia, né? No Novo Testamento. Né? Só um instante. Sim. Você falou aí dos diversos termos que são traduzidos para nós como inferno, né? Isso. É o Sheol, que é a Gehenna, né? Hades. O Hades, o Tártaro, né? Isso. Tártaro. Muito bem. Bom, Luiz Carlos, vamos ao terceiro ponto, que aí nós vamos aprofundar a questão da doutrina bíblica do inferno. E o primeiro subponto é o conceito bíblico de inferno. Aí vem aquela pergunta, né? Se Deus é amor, por que ele criou o inferno? Deixa eu pontuar aqui duas notas que eu coloquei aqui sobre esse tema, exatamente porque os professores estarão passando para a igreja e é muito relevante. Cremos, J.I. Parker, né, o teólogo, ele afirma aqui: cremos na realidade do inferno como um estado de punição eterna, no qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada. Cremos na certeza do inferno para todos os que o escolhem, através da rejeição de Jesus Cristo e sua oferta de vida eterna. Cremos na justiça do inferno como uma aflição justa da humanidade causada por Deus devido às nossas obras malignas e cruéis. E a declaração de fé das Assembleias de Deus, a página 197 a 199, mas um resumo dela diz o seguinte: o destino dos incrédulos é a condenação eterna no inferno. As Escrituras Sagradas revelam que o inferno é o lugar de preparação, o lugar para o diabo e os seus anjos, né? Um lugar de condenação para o diabo e os seus anjos. Preparado para o diabo. O lugar para o qual é destinado a alma dos ímpios e todos os que rejeitam o plano de Deus para a sua salvação. Então, agora a questão que se coloca é: se Deus é amor, por que ele criou o inferno, né? Nós vimos aqui as declarações, como elas são contundentes, tanto a declaração de fé das Assembleias de Deus, como essa declaração do J.I. Parker. E aí a questão da existência do inferno gera muitas reflexões complexas, desafiadoras sobre a natureza de Deus, o livre-arbítrio e a justiça divina. Compreende muitas nuances dessas doutrinas, exige cuidado e estudo aprofundado das Escrituras. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar, pontos importantes, é que Deus oferece salvação a todos. O fato de Deus ser amor não exclui o fato de ele ser justiça, ser justo. A condenação do inferno é uma condenação proporcional à dignidade contra quem o pecado foi cometido. Todo pecado é cometido contra um Deus infinita e eternamente santo. Um Deus justo, um Deus verdadeiro. Esse Deus que é infinita e eternamente santo, ele também expressou o seu amor infinito e eternamente puro através de Cristo Jesus. Há uma obra de amor ofertada ao pecador. O pecador está nessa condição. Ele foi colocado nela por causa dos nossos pais e ele se colocou nela uma vez que ele nunca fez nada a respeito do pecado. Ele amou o pecado. A Bíblia diz que os homens conheceram a luz e as trevas, mas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então os homens amam pecar. Então note que a punição, ela é sempre proporcional ao caráter daquele contra quem a injustiça foi cometida.
graus de pecados e conforme aquilo contra o qual o pecado é cometido demonstra ter maior valor, os graus de punição são maiores. Por exemplo, a gente está aqui e o senhor chega na sua residência e encontra o Tito matando uma barata. Não tem problema nenhum com isso, né? Mas aqui, você sai aqui na rua e você encontra uma pessoa matando a paulada um gato. Você já entende que tem um gato vale mais do que uma barata. E aquele indivíduo demanda-se dele uma punição. Mas mais à frente você encontra uma pessoa matando uma outra pessoa. Uma pessoa tem um valor muito maior do que um gato e do que uma barata. Então, veja que há graus de maldades que são cometidos contra pessoas, contra indivíduos ou contra uma lei. O pecado, ele não é medido por nossas balanças moralistas. Ele é medido pela dignidade contra quem o pecado foi cometido. Uma vez que Deus é eternamente santo, eternamente puro e eternamente amoroso, e todo pecado é cometido diretamente contra esse Deus, que se revela tão santo, tão justo, tão amoroso, e revela um caráter moral, e nos deu condições de vivermos uma vida justa, santa, pautada, correta. Quando o indivíduo se rebela contra isso, o crime que ele cometeu foi um crime de ordem eterna. A punição, portanto, deve ser proporcional ao crime cometido. Ao crime cometido, o pecado. Então perceba que frequentemente as pessoas, quando lidam com a tensão de falar sobre o inferno e de que se ele é ou não proporcional, eu primeiro preciso partir do pressuposto de que eu sou um cristão e de que eu estou tratando com verdades que são solenes, estão aqui nas Escrituras. E quando o indivíduo ele pensa sobre isso, ele deve considerar que esse Deus que criou o inferno, que criou essa punição eterna, ele também estabeleceu um caminho de redenção. É Cristo Jesus. Cristo Jesus é um homem perfeito. Ele é eternamente Deus e perfeitamente homem. Ele tem a sua natureza divina, porque o sacrifício demandado por ele demandava-se uma natureza divina mesmo, uma alma cuja índole, a composição fosse proporcional ao próprio Deus. Ele tem uma natureza humana, porque ele nos representaria perfeitamente diante da lei de Deus. A lei estava constantemente contra nós, nos condenando. Uhum. Mas agora, a lei, quando olha para um pecador que se abrigou aos pés da cruz, a lei não pode fazer mais nada contra ele. Porque toda a punição que a lei deveria derramar sobre esse pecador, ela derramou sobre o substituto. Então ela não pode fazer mais nada pelo pecador. Nada contra o pecador, que se abriga aos pés da cruz de Cristo. Então perceba que é perfeitamente justo. Deus, ele não contrabalanceou, ele equilibrou, está perfeitamente equilibrado o seu amor e a sua justiça. Não vai para o inferno absolutamente ninguém que não mereça ir para o inferno. Embora não vá para o céu absolutamente ninguém que mereça estar lá. Quem vai para o inferno merece ir para o inferno, porque rejeitou a obra da redenção, rejeitou a oferta da graça, rejeitou o amor de Deus. Quem vai para o céu não vai porque é digno, porque é merecedor, mas vai porque recebeu e aceitou a oferta do amor de Deus. Uhum. Então perceba que é perfeitamente coerente. Luiz Carlos, e Deus não tem mais que provar o seu amor, né? Não o tem. amor dele Ele está já provado, provou. Né? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Eu acho bonito assim, a pessoa dizer se Deus é amor, né? Por que ele criou ou destina pessoas para o inferno, né? Nós podemos
contrapor, né, argumentando que Deus já provou o seu amor. Realmente, Ele provou. ele fez tudo para que o homem não fosse para lá, para o inferno, né? Exatamente. Se deu a si mesmo através de seu filho, fez todas as coisas possíveis. Então o homem vai para o inferno por livre e espontânea vontade, né? Nesse ponto, eu vou meio que contradizer algo que eu disse anteriormente, mas os irmãos vão compreender. Porque eu ouvi essa semana passada, esse sábado, o sábado anterior, eu ouvi foi um rapaz, um senhor no Uber que falou, eu achei muito engraçado, mas tem muita verdade. Ele disse assim: meu irmão, no inferno está cheio de gente boa e no céu está cheio de gente ruim. Aí eu achei engraçado, né? Porque parece uma enorme contradição. Paradoxo. Aí ele falou, quando ele falou isso, ele tentou complementar e a gente ficou ali conversando. Eu, de fato, meu irmão, se você pensar bem, no inferno vão estar cheios de pessoas que confiavam na sua justiça, que eram boazinhas. Elas confiavam na sua justiça. Note, quando você confia na sua justiça, você despreza a justiça de Cristo. Você está longe de conhecer o quão pecador você é. Então você está longe, longe, longe do reino. Lembra do fariseu? Pra ele? Não, estávamos conversando sobre isso, né? É. E eu estava apenas complementando o pensamento dele. Ele disse: no inferno vai estar cheio de gente boa e no céu vai estar cheio de gente ruim. De fato, se você observar, isso, por que eu estou dizendo que eu estou me contradizendo? Porque naquele ponto eu falei sobre o condomínio fechado que era o inferno, né? O inferno cheio de... Está lá a besta, o anticristo, o falso profeta, né? Os grandes pecadores e tal. Sim, mas vão estar lá pessoas boas também, né? Pessoas que confiam na sua própria justiça, que tinham boas ações, que tinham boas obras, mas que não confiavam na oferta da redenção. Confiavam nisso para a sua redenção. Verdade. Agora perceba que o primeiro indivíduo a entrar no céu, por assim dizer, foi o indivíduo que não teve tempo para fazer nenhuma obra de justiça pós-redenção. Não foi? Foi o ladrão lá na cruz. Teve nem oportunidade de fazer assim, uma boa obra assim, por alguém, alguma parecida. Ele está ali, ele olha para Cristo, ele defende Cristo em um dado momento, em um lapso ali misericordioso da graça de Deus, fazer com que ele enxergue a beleza do Redentor ali crucificado, coberto de sangue, sujeira e feiura. Ele enxerga a redenção ali. E aquele homem olha para ele e diz: ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Quando entrares em teu reino. Bem na beirinha do inferno. Hein? Chegou lá na beira do inferno, ele encontrou um caminho para o céu. O senhor falou isso algumas aulas atrás. O senhor mencionou essa expressão, não foi? Na beirinha do inferno, o indivíduo encontra um caminho para o céu. Foi o ladrão ali. Olhou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. E uma vez eu chorei muito pensando sobre isso. Eu fiquei imaginando a cena desse homem chegando no céu. Imaginando as grandes muralhas de diamante ali, os anjos ali como sentinelas às portas e acima dos muros. E vem o Senhor Jesus Cristo andando com um homem ao seu lado e os anjos. Veja, é Emanuel voltando. Ele está vindo com toda a sua glória, todo o seu esplendor. Ele está acompanhado de um companheiro. Quem é esse companheiro de Emanuel? Seria algum grande profeta? Seria algum grande patriarca? Quem é esse homem tão digno, essa alma tão pura, tão sublime, esse grande desbravador, esse guerreiro da fé que vem andando ao lado de Emanuel? E eu imaginava um anjo dizendo assim: não, pere, será que os meus olhos me iludem, me enganam? Esse homem que está vindo ali, eu o conhecia das andanças dele lá na terra. Era um indivíduo que toda a sua vida foi desgraçado, foi pecador, era um maldito, um blasfemador. Mas como pode? Uma vida tão indigna como aquela. Veja, ele veste as vestes de justiça de Emanuel. E é o primeiro a entrar no céu. Inaugurou essa passagem. Não, né? Por assim dizer, nós estamos ilustrando aqui. Mas é isso. O céu é um lugar, e essa bem-aventurança eterna é um lugar por onde a única porta de acesso a ela é a obra justa do nosso amado e piedoso Cristo. A fé nele
Entendeu? Então Deus é amor e Deus é justiça. E essas verdades estão perfeitamente alinhadas. Glória a Deus. Bom, Luiz Carlos, tempo. Hoje nós vamos aqui para o segundo subponto e o terceiro. Vamos fazer aqui uma síntese, né? Quem irá para o inferno? O subponto é o que ensina a doutrina, essa doutrina, não é? E a minha pergunta é: quem irá para o inferno? E o terceiro, o castigo será eterno, né? O que acontecerá com aqueles que forem para o inferno? E aí o irmão faz a sua conclusão. Em primeiro lugar, o que ensina essa doutrina, né? O inferno é um lugar real, é um local de punição eterna, não é um lugar fictício, essa não é uma parábola, é uma realidade. É um lugar de punição eterna, onde estão as almas daqueles que morrem agora, sem a bem-aventurança, não morrem sem arrependimento, morrem sem receber a Cristo. Estão lá. Eles já estão lá. Né? Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 fala sobre isso. Depois da morte, segue-se ao juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Aliás, eu não sei se eu disse isso aqui no canal alguma vez, mas esse texto sempre me chamou a atenção, porque na biografia do George Whitefield conta que ele leu esse texto. Eu disse isso aqui no canal. Me lembro. George Whitefield, ele vai pregar esse texto uma vez, e tá uma multidão, me parece que 80, 70 mil pessoas. E ele lê o texto em voz alta, muito alto. Ao homem está ordenado, morrer uma única vez, vindo em seguida o juízo. Quando ele lê, uma pessoa cai morta no meio da multidão. Meu Deus. Os presbíteros correm, né, para acudir, e quando separam para um canto, está acontecendo o atendimento, então as pessoas continuam ali, aglomeradas para ouvir a pregação. Então ele recita o texto novamente. E quando ele termina de recitar, outra pessoa cai morta no meio da multidão. Aí conta a biografia que um dos presbíteros, quando corre para ver, a pessoa caiu morta, fulminada. Aí um presbítero clama de lá, né? Reverendo Whitefield, clame ao ajudador divino, porque estamos entre vivos e mortos. Na mesma hora ele compreendeu que de alguma forma Deus estava dando um sinal àquela multidão da solenidade daquela mensagem que ia ser pregada. Ele orou a Deus. Aí não morreu mais. Não morreu mais ninguém. Ele começou a pregar. Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards, né? No Pecadores nas mãos de Deus irado. As pessoas se agarravam, né? Com medo de o chão se abrir. Já pensou? Que coisa incrível. Serem direto ao inferno, né? Já pensou? Que coisa Hoje incrível. não se... Né? Mas essa mensagem... Deus ainda faz, não, né? Ainda faz, mas assim... As pessoas não temem, né? Mais, não tem mais aquele temor. Mas eu acredito que esse temor ainda é perfeitamente possível, mesmo em uma sociedade, Josué, tão incrédula como a nossa, tão amortecida como a nossa. Ainda é possível, porque essa é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu acredito que ele ainda pode operar esse tremor, esse temor tão incontido no coração de pecadores para fazê-los perceber. Mas eu devo concordar com meu irmão e que nós vivemos dias muito tenebrosos, dias muito tenebrosos. Ao contrário daqueles pregadores, né, que realmente Deus usou de uma forma muito poderosa, muitos hoje pregam um evangelho de facilidades. Isso é né? fato. Pregam uma hipergraça, um amor de Deus assim, né? Tão abrangente que não vai punir o pecado de jeito nenhum. Então, por isso que as pessoas não são levadas mais a um temor, né? É verdade. Não estou dizendo para se pregar uma mensagem para se amedrontar, para se ameaçar as pessoas, mas sim, uma mensagem bíblica, né? Aquilo que é uma verdade, é uma doutrina bíblica correta, mas pregada com a devida unção, como aqueles pregadores tinham, né? Whitefield e Jonathan Edwards e outros, né? Que realmente Deus usou de uma forma poderosa. Luiz Carlos, sim, eu interrompi. Mas seguindo adiante, né? Então nós temos aqui, o inferno é um lugar real, é um lugar de sofrimento, é um lugar de separação de Deus,
É o que a Bíblia declara sobre, é o que ela ensina sobre a existência do inferno. Prosseguindo, né, o conceito bíblico de inferno, nós temos aqui também quem irá para o inferno. A Bíblia mostra que serão todos aqueles que amam e cometem a mentira. Há uma descrição muito grande de indivíduos com práticas pecaminosas. Há muitas delas. Por exemplo, em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Em Gálatas capítulo 5, após falar sobre o fruto do Espírito. Em Apocalipse é descrito sobre isso. Sobre feiticeiros, sobre mentirosos, sobre adúlteros, sobre parricidas, matricidas, sobre diversos indivíduos, né? A Bíblia faz uma descrição clara de todos esses indivíduos que cometem determinadas práticas e que essas práticas redundam nesse julgamento, nesse juízo eterno. Mas o arremate disso é que irá para o inferno todo aquele que rejeitar a obra da redenção de Cristo e não se arrepender. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que só é boas novas nesse sentido porque existe uma péssima notícia. A péssima notícia é que nós somos pecadores destinados ao inferno. Os nossos atos, a nossa natureza está tão profundamente atrelada aos nossos atos que nós não temos outro destino senão o inferno. O único caminho de escape é em si a boa nova. Cristo morreu em nosso lugar. Mas para receber esta salvação, para ter acesso à bem-aventurança, é necessário receber a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Eu não posso recebê-lo apenas como Salvador. Eu preciso entender que eu devo recebê-lo como meu Senhor, Senhor de minha vida. E aí eu entrego toda a minha pretensa liberdade a Ele. Todos os meus desejos a Ele. Toda a minha vida é entregue a Ele. Eu passo a me tornar um seguidor dEle. Uma nova criatura andando aos seus pés. Isso que significa que eu nunca mais irei falhar? Não. Significa que eu não irei fazer das minhas falhas um hábito. Eu irei sempre me opor a uma vida de pecado, porque o meu intuito será viver para agradar a Ele. Deus não levará ao céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Absolutamente ninguém que Ele não tenha santificado na terra. E a maneira pela qual Ele santifica o indivíduo é transformando a sua conduta, fazendo com que ele ande da maneira como Cristo andou, com que ele viva de acordo com a vontade de Deus. Então, irá para o inferno todo aquele que anda na contramão do reino de Deus, na contramão do Evangelho de Cristo, na contramão das orientações que o Senhor nos dá para viver uma vida que glorifique ao seu nome. E esse é a última pergunta. O que acontecerá com os que forem para lá? O que acontecerá com os que forem para o inferno? Né? Eu acho que eu fiz uma breve descrição dos terrores, né, desses indivíduos. Uma coisa que pode ser levantado por alguém é a questão de por que ser uma punição eterna, né? Por que não poderia cessar? E eu acho que se os irmãos visitarem o momento onde eu falo sobre a proporcionalidade do juízo, os irmãos vão compreender que a Bíblia, e isso é um outro contraponto, né? A Bíblia apresenta uma bem-aventurança eterna. No livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, fala que ambos os estados são eternos. O que não seria justo era o indivíduo que for para o estado de punição, ele fosse para um estado de punição momentânea. 10 anos, 20 anos, parou de existir. Não. Os indivíduos que vão para a bem-aventurança irão para a bem-aventurança eterna. O que significa que nunca vão cessar de ser felizes. Nunca vão cessar de aprender, de crescer, de amar, sabe, de se deslumbrar com a beleza de Cristo. Aqueles que sofrerão na mesma proporção o inverso da infelicidade eterna. Isso é duro e é escandaloso.
mas é uma realidade bíblica. Ela é o oposto da bem-aventurança. Se escandaliza alguém, o indivíduo precisa rever os seus conceitos e precisa ponderar sobre como está a sua posição diante de Deus. Entendeu? Porque nós estamos em uma guerra, em um conflito eterno, e o único meio de escape é um meio que nos levará para um estado de alegria perene, interminável, infindável. É o que Deus deseja, né? A Bíblia diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Glória a Jesus. Irmão Luiz Carlos, nós chegamos ao final do nosso estudo, né? E muito proveitoso, creio que foi explicado de uma forma bem objetiva, clara, e eu creio que realmente assim, tanto vai ser útil para os professores poderem replicar nas suas aulas, aplicando isso daí também no seu preparo, né? Mas também de uma forma em geral, irmãos. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, estamos estudando esta santa palavra, a qual nos revela, né, todo o propósito divino. E eu gostaria já de pedir aqui para a gente fazer o encerramento. Sim. Né, as suas considerações finais, e depois nós estaremos fazendo também as nossas e encerrando. Meus queridos irmãos, eu quero dizer da minha satisfação em Deus, em poder estar dando essa contribuição para essa aula. Espero em muito que ela tenha servido para edificação dos irmãos, para de alguma forma oferecer alguns insights, algumas ideias que possam lhes ajudar na exposição da aula de domingo. A complementar a última resposta, porque eu tinha colocado aqui e não tinha lembrado, né? Mas se eu tiver que simplificar, quem irá para o inferno são aqueles que se recusam a salvação em Jesus Cristo, aqueles que cometem e vivem na prática de pecados, e aqueles que endurecem seu coração em relação a Deus. Se eu pudesse resumir o arremate. Mas, enfim, dizer da minha gratidão, irmãos, e poder servir aos irmãos dessa porta que Deus abriu nesse canal, nesse trabalho que tem servido tanto e isso é uma evolução de um trabalho antigo, Josué, o NFCPEB, né? Era um trabalho, núcleo de formação permanente de professores da escola dominical. Isso, exatamente. Já tem um videozinho aqui do canal? Tem, eu vi. Bem antigo. Bem ruimzinha a qualidade. Mas é antigo, né? Então é uma evolução esse canal, esse trabalho. Está a serviço dos irmãos. Irmãos, por favor, você que chegou até aqui, dê o like, compartilhe esse material, comente. Tudo isso aumenta a relevância do canal, aumenta, né, a visibilidade dele. A plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai transmitir para outras pessoas. Então ajude, coopere, porque é um trabalho, é um serviço que é oferecido de graça para os meus irmãos. Então o mínimo que nós esperamos dos nossos irmãos é que de alguma forma contribui para que esse material alcance mais vidas. Então que Deus abençoe vocês. Sei que a aula vai pegar fogo domingo, então que Deus abençoe e será uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmão Luiz Carlos, mais uma vez a nossa gratidão e obrigado pelas palavras de incentivo aí aos irmãos para dar o apoio, né? Gente, nós estamos, pela graça de Deus, já é a segunda, né, revista que nós estamos, a segunda é a terceira revista, é a terceira, né? Então, um trabalho de muita perseverança. Não pense que seja fácil, a gente luta para todas as semanas estarmos aqui, né? Chama um companheiro, chama outro. E já estamos aqui na expectativa da próxima revista do estudo do terceiro trimestre, das lições do terceiro trimestre, né? Olha aí, o Deus que governa o mundo e cuida da família, tá certo? Vamos nos deter aqui no estudo de 2 livros da Bíblia, né? Que é o livro de Ruth e o de Esther. E eu creio também que vai ser muito proveitoso, gente. Eu amo a escola dominical porque é um trabalho de estudo sistemático da palavra, né, das escrituras, e que, assim, traz grande edificação para toda a igreja. Lá na Central a gente está ajudando no departamento lá da EBD, e, rapaz, eu já estou tão empolgado, eu já fechei
as agendas dos professores da sala dos jovens e da sala dos jovens eu preciso só alinhar algumas coisas com os meus companheiros, mas dos adultos... É o superintendente agora. Estou ajudando lá com o Carlindo, né? E aí eu já coloquei aí a agenda dos professores tudinho, me coloquei em 2 aulas, com uma tentação de me colocar em mais, mas eu preciso dar espaço para os meus irmãos, e eles são ótimos professores, e aí eu preciso explorar, até com o Clésio que eu quero trazer aqui também. Doutor Clésio acaba bom, bom. Eu estou muito empolgado. Na sala dos jovens eu vou preparar uma aula panorâmica no livro de Daniel, e eu vou criar um mapa mental do livro bem grande e fazer um painel para a gente trabalhar o livro inteiro. Na primeira aula, esse painel vai ficar exposto na sala dos jovens durante todo o trimestre. Vamos trazer um videozinho para o canal. Então, ao longo desse trimestre, a gente vai estar sempre revisitando aquele mapa mental que eu vou imprimir e colocar lá na sala do jovem. Estamos muito empolgados com essas novas revistas. Pois, amados irmãos, nós agradecemos a todos, né, que ficaram até aqui, que perseveraram, e que Deus os abençoe. Agradeço ao meu filho André Tito também, que está na parte técnica, tá certo? E é isto, que Deus possa continuar a nos abençoar nesta obra tão importante. Siga-nos também nas redes sociais, né? Nós temos o Instagram, Bereano Pentecostal, e o TikTok? Tem o TikTok, Bereano Pentecostal. E o TikTok, Bereano Pentecostal. Viu? É isso. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Próxima.